Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Tem uma primeira pergunta já, doutor, aqui já. Ó, a Valéria Amarante, ela perguntou se mudou a idade para aposentar para quem já está perto de aposentar. A Então idade. vamos lá. Se mudou a idade para quem está perto. A ideia nossa aqui é fazer um bate-papo sobre essa reforma previdenciária, né? Como todos aí já devem ter conhecimento, nós tivemos uma reforma previdenciária que entrou em vigor em 2019, tá? Novembro de 2019. E essa reforma previdenciária veio trazendo muitas alterações nos requisitos para aposentadoria, tá? Então, só para poder situar vocês, todos aqueles, nós temos alguns benefícios, que são os benefícios mais conhecidos, assim, nós temos a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial e a aposentadoria por invalidez, tá? Eu entendo que a aposentadoria que nós, assim, tem mais relevância para os técnicos, né, que é a que mais surge mais dúvidas, mais questionamentos, é a aposentadoria especial. Nós vamos falar um pouquinho dela, de regra de transição, dessas mudanças de requisitos, como era a lei, como é agora, tá? A questão do tempo especial, como que funciona. Então, aí, explicando isso, a gente já vai chegar na resposta da dúvida da Valéria, tá bom? Então, vamos lá. A aposentadoria especial, hoje eu vou focar mais na aposentadoria especial, porque muitos dos esclarecimentos sobre ela já vão ajudar vocês, né, em diversas dúvidas, né? Então, vamos lá. A reforma previdenciária, ela veio fazer o quê? Ela veio dificultar a aposentadoria. Ela praticamente acabou com a aposentadoria especial. Ela é muito difícil hoje. Quem está ingressando na profissão, como técnico em radiologia, tecnólogo em radiologia, que vai atuar na área, tá? Exposto ao agente nocivo, que aí é a radiação ionizante, é um agente físico, certo? Na categoria profissional entra junto com o médico, com os profissionais de saúde ali, né, como categoria, tá, de grau de exposição. Então, o que que acontece? Nós vamos ter ali 25 anos de tempo de contribuição na área insalubre ou periculosa, na área exposto a agentes nocivos, tá? Então, o primeiro requisito aí é os 25 anos de atuação como técnico em radiologia exposto à radiação ionizante, certo? Mas, e se eu trabalhei em alguma outra área, em alguma outra função, também exposto a algum tipo de agente nocivo? Eu vou poder aproveitar esse tempo também, tá? Porque esse tempo também é especial, certo? Então, vamos lá. Antes da reforma, bastava eu ter os 25 anos de contribuição, como exposto a esse agente nocivo, tá? Então, se eu tivesse 25 anos como técnico em radiologia, ou então menos tempo como técnico em radiologia, mas também mais algum outro tempo como um profissional exposto a algum tipo de agente periculoso, insalubre, né? Eu somei os 25 anos, eu poderia aposentar. Não precisaria da idade e também não tinha fator previdenciário, certo? Esse é um ponto. Com a reforma, vieram alguns outros requisitos, tá? Então, fora os 25 anos como técnico de radiologia, como profissional exposto a esse agente nocivo, né? Eu também tenho que ter a idade. Aí é a mesma idade, tanto para homem quanto para mulher. Não há distinção, tá? Então, eu preciso ter 60 anos e preciso ter 25 anos, certo? O que tornou muito complicado. Para vocês terem uma ideia, eu tenho profissionais que ingressaram aí com 20 anos, ele ingressou na profissão, trabalhando como tecnologia, no caso, por exemplo, alguns diretores aqui do sindicato, né? E que estão completando 45 anos, hoje, de idade, com 25 anos de tempo de contribuição na radiologia e não vão conseguir se aposentar pela lei antiga,
né? Eles vão ter que aí se adequar a essa nova lei. Eles vão entrar nas regras de transição, certo? Uma das coisas que provavelmente vão surgir de dúvidas aí também é que muitos técnicos em radiologia, a maioria dos técnicos que vêm nos procurar, tecnólogos que nos procuram aqui no departamento jurídico para fazer a contagem, a simulação do tempo para aposentadoria, eles geralmente têm mais de um vínculo empregatício, né? Aí vai um esclarecimento. O técnico que tem 2 vínculos, trabalha em 2 hospitais diferentes, 2 clínicas diferentes, né? Ele vai ter mais tempo que o outro técnico que tem apenas um vínculo? Não, ele vai ter o mesmo tempo. Mas ele vai ter o quê? Um diferencial no salário de contribuição que vai influenciar na hora de eu calcular, na hora do que o INSS vai calcular o seu salário de benefício. Então, ele vai ter uma aposentadoria maior, mas não vai ter mais tempo, né? E dentro dessa questão de mais de um vínculo, nós temos também, que é muito comum, aí está aqui o diretor, o Passinho, que é um exemplo vivo aqui do meu lado, Obrigado. de profissionais que são funcionários públicos, concursados, e também, tem o Manduca aqui, que está próximo aqui, fazendo sinal, ele também, então, eles têm um vínculo tanto na iniciativa privada, quanto no serviço público. Então, ali, nós vamos ter algumas coisas, algumas observações, né, que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, só recapitulando, para não ficar aqui, tá, muito rápido, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder as perguntas daqui a pouco, vamos avançar um pouquinho aí nas explicações, porque, de repente, eu colocando alguma coisa, eu acho que já vai respondendo algumas perguntas. Eu entendo que, com certeza, pelo que eu estou vendo aqui de algumas perguntas, elas já vão se respondendo aqui, tá? Quem ingressou antes da lei? Então, vamos lá. Recapitulando, a aposentadoria especial, ela sofreu uma mudança de requisitos com a reforma. Agora, ela precisa não só da idade, como também do tempo de contribuição, certo? Quem ingressou na área a partir de 2019, depois de 2019, 2020, dezembro de 2019, 2020 e 2021, esse não tem regra de transição, ele entra direto na regra nova. Ele tem que ter 70 anos, homem ou mulher, tem que ter 60 anos de idade e tem que ter 25 anos de contribuição. Então, não tem choro. Só vai poder aposentar quando completar 60 anos. Certo? Posso te interromper rapidinho? Pode. Porque isso que você está falando aí é uma dúvida da Su Pérez. Ela está perguntando se essa regra só se aplica para quem ingressou na área de radiologia a partir de 2019. A regra, ela se aplica, a reforma se aplica para todos, tá? Para quem ingressou depois na profissão, começou a atuar na radiologia, né? Exposto a agente nocivo ou qualquer outra área exposta a agente nocivo, pode ser eletricidade ou qualquer outra coisa, tá, gente? Passou a partir de 2019, ele tem que seguir os requisitos. Idade mais tempo de contribuição. São 25 anos de tempo de contribuição, 60 anos de idade. Não tem choro. Homem e mulher, não faz distinção a lei. Para quem ingressou antes de 2019, que começou a atuar já tem algum tempo, estava para completar os 25 anos, ainda não tinha completado os 25 anos, né? Tinha 20 anos, 15 anos, 23 anos, 24 anos de radiologia aí. O que vai acontecer? Vai entrar na regra de transição. Como que funciona a regra de transição? Tá, gente? Regra de transição, ela vai considerar um somatório entre a sua idade e o seu tempo de contribuição, certo? Somando a idade e o tempo de contribuição, eu tenho que ter 86 pontos. Ok? Então, vamos lá. Acabei de ver aqui o Luciano colocando que ele tem 46 anos e 25 anos de radiologia. Com esses 46 anos e 25 anos de radiologia, ele vai ter ali 11 mais 1, ele vai ter 70. Esse vai ser ali 71, né? 71 que vai ser a quantidade de pontos dele, certo?
ele teria que cumprir um pedágio aí até 86, certo? Somei os dois. Só que o que o Luciano pode fazer para ajudar, né? Se o Luciano, antes desse período da radiologia, ele trabalhou em qualquer outra área que não exposta a agente nocivo, esse tempo pode ser somado. Vamos supor que o Luciano ali, ele começou pela idade, ele começou a trabalhar ali com 21 anos. Vamos supor que ele começou como menor aprendiz ali, ou ele começou a trabalhar ali aos 16 anos, com carteira assinada e tal. Ele vai ter um tempo até os 21 anos, certo? Esse tempo de trabalho, ele pode ser somado nessa regra de transição. Então, se o Luciano trabalhou ali uns 5 anos com registro em carteira, antes de ingressar na radiologia, eu vou somar esses 5 anos. Então, eu vou pegar a idade dele, mais o tempo de contribuição na radiologia, mais esse tempo de contribuição que ele trabalhou fora da radiologia. Somando tudo isso, tá? E se não der os 86 pontos, ele vai ficar mais próximo dos 86 pontos. Ele vai ficar ali com uns 80 pontos, mais ou menos, ali, 81 pontos. Então, vai faltar o quê? 4, 5 anos para ele terminar. Infelizmente, essa regra da aposentadoria, da reforma, ela veio prejudicar mesmo. Veio colocar o quê? Para que o profissional tenha que trabalhar mais tempo mesmo. O que ele está falando aqui, e o efeito cumulativo da radiação na pessoa? Essa é uma discussão que nós temos aqui no sindicato terrível. Por quê? Porque a reforma ela não considerou esses pontos. Essa reforma, essa alteração, porque é uma emenda constitucional. Houve uma alteração na Constituição. Tá? Se fosse... Assim, a minha opinião é que ela não considera em nada a questão da saúde. E isso não, essa questão do efeito da radiação ser acumulativo no organismo é uma briga que eu tenho já há 20 anos com o INSS. Porque o INSS, ele analisa a radiação ionizante, a aposentadoria do técnico, igual ruído. Eles usam as mesmas normas regulamentadoras, o mesmo raciocínio da norma regulamentadora do ruído. Então, o que eles fazem? Quando eu tenho lá no histórico de doses, e aí vai uma dica para todos os profissionais da radiologia aí, tá? Que já estão chegando nesse tempo, solicitem o histórico de doses no CENEM, tá? Esse histórico de doses você pode pedir pela internet, é barato, tá? O CENEM demora 15 dias, uma semana, 15 dias para mandar. E lá você enumera lá todas as empresas que você trabalhou e lá você vai ter todo o registro de todas as doses, de todos os dosímetros, tá? Isso aí é muito importante porque ajuda no convencimento do juiz. Aí, por que eu estou falando de convencimento do juiz? Porque é muito difícil, quase impossível, que o INSS conceda na via administrativa aposentadoria especial, ou mesmo faça a conversão do tempo comum, do tempo especial para comum, considerando lá o fator 1,40, tá? Para o técnico de radiologia. Eu tenho que ir para as vias judiciais, gente. O INSS, ele não aceita. Por quê? Porque o INSS faz essa análise equivocada do agente físico. Certo? Primeiro que na maioria dos PPPs, 100% dos PPPs, eles colocam que tem EPI eficaz. Tá? E o EPI não é eficaz. Por quê? Porque a radiação é acumulativa. Certo? Então ela vai acumulando no organismo. O INSS não considera esse efeito, ele analisa como se fosse um ruído. E o ruído a gente sabe que acima de determinados decibéis, ele não causa prejuízo à audição, mas só que o ruído não é acumulativo. A radiação é. E o CENEM, quando você tem lá na sua histórico de dose, no seu dosímetro, quando ele vem zerado, é 0 doses acima do limite tolerado, tá? Então você já tem uma carga, não é que você está tendo 0 de carga de radiação, é 0 acima do limite diário. Então, só que como ela é acumulativa, esse limite diário ele vai acumulando no organismo e não se sabe ainda, não existe um estudo. Tá? Até aqui tem o Manduca aqui, que é o estudioso, tal, é professor, ele está aqui
né? Ele vai dizer até melhor para a gente. Não existe um estudo ainda que diga qual o efeito dessa radiação, não existe uma ligação. Eu tenho muitos profissionais que, ao longo da atividade, os profissionais mais antigos, que se queixam de determinado tipo de doença, que tiveram algum problema, mas eu não consigo ligar essa doença à radiação. Ainda não existe um estudo que fala dessa acumulatividade. Qual que é o dano isso à saúde? A gente sabe que tem um dano. Mas essa reforma trabalhista, a exemplo também da reforma trabalhista, que veio trazer aí muitas alterações aí, elas deixaram um pouco de lado a saúde do trabalhador. Isso aí é claro. Quando essa reforma trabalhista aí, ela acrescenta a idade, ela não considera, tá, a saúde do trabalhador. Mesmo porque, se você pensar assim, você trabalhou lá com 45 anos, você já tem 25 anos de tempo de contribuição, então você já tem um dos requisitos. Aí você fala assim, não vou trabalhar mais, vou esperar 60 anos para me aposentar. Entendeu? Quem que vai ficar dos 45 aos 60 anos sem trabalhar, sem receber nada, esperando aí para não ter nenhum problema de saúde para se aposentar? Ninguém, isso não existe. Né? Esse é um problema que a gente tem. Ó, a Thaís Protásio e a Vânia, as duas estão perguntando se pode contar o tempo de em outra área, trabalho em outra área. Conta para a radiologia? Como eu falei, se nessa outra área existia exposição ao agente nocivo, aí o que acontece? O agente nocivo pode ser tanto um agente físico, que é a radiação ionizante, como pode ser um agente químico, pode ser eletricidade, então sempre vai contar. Não precisa ser só radiologia. Então conta tudo. Tá? Então, todo o tempo que o trabalhador esteve exposto a um agente nocivo, insalubre ou periculoso, ele vai contar como um tempo especial. Eu preciso aposentar só especial? Não. Eu tenho uma aposentadoria também por tempo de contribuição, certo? Então, pode ser que o técnico ele não tenha trabalhado, ele tenha trabalhado 21 anos ou 20 anos na radiologia, mas ele já tem uma certa idade e ele trabalhou muito tempo em outras áreas que não são insalubres nem perigosas. Ele pode pedir a conversão desse tempo, tá, para um tempo comum. Então, esse tempo especial ele vai ter um fator ali 1,4, ele vai acrescer no seu tempo comum, certo? Então, ele vai ter um tempo maior e atingir. Eu vou dar um exemplo aqui de um profissional que nós conseguimos a sentença agora favorável, tá? Ele ingressou com pedido administrativo em 2016, junto ao INSS. O INSS, em 2018, negou a aposentadoria, então ele demorou 2 anos para negar essa aposentadoria, disse que ele não tinha tempo de contribuição, e ele não converteu o tempo que ele tinha como técnico em radiologia, atuando inclusive na radiação ionizante na indústria. Então ele trabalhou como operador de raio-x na indústria e o INSS não considerou aquele tempo, mesmo aquele tempo estando no CNIS dele, identificado com a sigla IAN. Então fiquem espertos com essa sigla quando vocês olhem ali quando vocês olharem ali no seu CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações de Segurado. Essa sigla indica que o quê? Tá? Que existe agente nocivo. Exposição a agente nocivo. Certo? Essa sigla é muito importante você verificar. Por quê? Porque ele é um indicativo que aquele período laborado para aquela empresa foi exposto ao agente nocivo. Certo? Então, o que acontece? No caso dele, é bem essa pergunta que ela teve. Ele trabalhou um tempo em outras áreas, tá? Tinha tempo de várias profissões, aí ingressou na radiologia, começou a trabalhar na indústria, clínicas, ele fez várias ali. Ele tinha 21 anos de tempo de contribuição especial, tá? Como técnico em radiologia, como exposto à radiação ionizante, certo? E tinha um período grande também, ele tinha mais uns 15 anos lá como profissional, mas ele tinha mais uns, não era 15 anos, se não me engano eram mais 13 anos, isso mesmo, 13 anos em outras áreas, tá? Então, se você somasse simplesmente esse tempo, estaria dando aí 34 anos, né? O INSS fez a conversão totalmente equivocada.
Aí o INSS negou a aposentadoria, nós ingressamos com a ação dele em 2019 e nós tivemos agora a ação julgada procedente. Houve uma demora muito grande nesse processo, fora do normal, porque o INSS ele se recusava a apresentar todo o processo administrativo desse profissional. Quando ele apresentou e o juiz julgou, ele concedeu a aposentadoria os atrasados desde 2016. Ele fez a conversão do tempo. Então, o tempo dele pulou para quase 38 anos. Então, já tinha tempo mais do que suficiente para aposentar com a idade, tudo certinho, tá? Esses requisitos, eu não vou falar muito de aposentadoria por tempo de contribuição, porque a ideia nossa é fazer lives com essas aposentadorias específicas. Então, eu vou falar mais dessas aposentadorias de conversão de tempo aí com você. Tem uma aqui, ó, o Leandro Henrique. Qual que é a idade mínima para se aposentar na radiologia? 60 anos. Vai ser sempre 60 anos. Pela regra da reforma, é 60 anos, tá? Ah, mas eu comecei a trabalhar antes, então eu vou para a regra de transição, que eu vou considerar idade, tempo de contribuição e tempo em outras áreas. Então, pode ser que o técnico, por exemplo, trabalhou lá 10 anos, né, em outras áreas, aí trabalhou na radiologia mais 20 anos, certo? E na idade ali, ele não tem lá os seus 50 e poucos anos. Se eu somar 50 anos, se eu somar tudo isso, eu vou ter 86 pontos. O importante é ter em mente, eu tenho que somar 86 pontos. Ok? Então, somei lá a idade, somei o tempo de contribuição em outras áreas e somei o tempo de contribuição como técnico em radiologia, na radiologia, somando tudo isso, eu tenho aí os 86 pontos, perfeito, tá? Vamos lá. O que eu vou ter de problema, né? O que eu vou ter de problema aí? É fazer essas conversões do tempo especial, que o INSS considere o tempo como especial, né? Transpor essa barreira do INSS de análise aí, tá bom? É isso, certo? Por isso que eu digo para os técnicos, sempre guardem a documentação, atenção aos PPPs, atenção à descrição de atividade que está no PPP. O PPP tem que estar devidamente preenchido. Quem preenche o PPP tem que ter autorização para isso, tá, gente? Tem que ter declaração da empresa que aquela pessoa pode preencher aquele PPP. Verifiquem se lá está constando um agente físico, radiação ionizante, se coloca, principalmente se eles colocam que essa radiação ela é permanente, a atividade estava permanentemente exposto à radiação ionizante. Algumas empresas, elas colocam que não era permanente, tá? Isso aí dá problema depois, tem que retificar o PPP, tem que acertar isso. Então, guardem os seus PPPs. Busquem junto ao CENEM a sua certidão de tempo lá, a declaração lá de doses, o histórico de doses, certo? Guardem essa documentação, bom? Com muito carinho, certo? E para que a gente tenha condições, para que na hora de fazer essa conversão de tempo, na hora que busque ali essa conversão do tempo comum para tempo especial para tempo comum, você tenha documentos suficientes para instruir isso aí. Tá joia? Tem uma pergunta aqui do Mário César Manduca, perguntando se o sindicato faz os cálculos de aposentadoria. A gente faz sim. O que a gente faz é o seguinte, nós fazemos aqui uma simulação. Então, o departamento jurídico, nós pedimos para que o técnico venha, traga a sua documentação, faça seu cadastro no meu INSS, tá? Traga o seu CNIS, as carteiras de trabalho, né, os carnês. Infelizmente, muitos técnicos, eles atuaram durante muito tempo como sócio cotista, tá? Aí é um grande problema, porque como o período que ele atuou como contribuinte individual, atuando numa empresa de sócio cotista na radiologia, esse tempo não é considerado como técnico em radiologia, ele é considerado como empresário, porque na realidade você é proprietário de uma empresa, ainda que você preste serviço pessoalmente. Então, assim, para a gente provar que você atuava como um técnico exposto à radiação é muito mais difícil. Por quê? Porque esses períodos que atuavam como sócio cotista,
Nenhuma empresa dessa, que fazia essa intermediação de mão de obra, onde os técnicos eram colocados nessa empresa, nenhuma delas gerava PPP. Então, o que acontece? O técnico vem, a empresa não existe mais, ela era composta por diversos técnicos, certo? Os recolhimentos ao INSS eram feitos no código como se fosse empresário, né? Porque ele é partícipe da empresa, e chegava lá na hora, ele não tem um PPP, ele não tem nenhum documento que comprove a atividade de exposto à radiação, entendeu? Então, isso aí, o único documento que a gente tem é o histórico de doses. E alguns ainda tinham dosímetro, alguns não têm, nem isso tinham. Trabalhavam sem dosímetro, né? Justamente por ser ali dono da empresa, por estar ali como sócio cotista, não eram nem fornecidos. E essa luta contra essas empresas é uma marca do sindicato, né? Desde aí de sempre, né? O sindicato tem combatido isso, porque o técnico, ele muitas vezes ele é obrigado a se sujeitar a essa situação, porque precisa do emprego, precisa daquela atuação, né? Precisa daquela remuneração, mas lá na frente, na hora de se aposentar, ele vai ter bastante problema. Então, tem algumas dúvidas aqui, ó, do próprio Leandro. Ele falou que ele vai ter 86 pontos quando ele tiver 54 anos. Isso. Ele consegue? Porque ele tem a radiologia e tem a aeronáutica. Sim, aí para poder argumentar essa questão da aeronáutica, eu precisaria saber qual que era a atividade dele lá na aeronáutica, né? Se essa atividade também lá, porque, veja bem, se essa atividade na aeronáutica ela pudesse ser enquadrada como exposto a algum tipo de agente nocivo, tá? Então ele vai ter quantos anos de radiologia? Ele vai ter 20 anos 16 anos de radiologia. Se esses 4 anos puderem ser enquadrados ali, né? Ele passa a ter 20 anos de atividade especial. Então, de repente, ali ele vai ter um pouco mais de vantagem, tá? Aí sim, claro que ele vai precisar ali ter a idade, que é os 54 anos. Certo? Se ele tiver qualquer outra atividade que não a aeronáutica ali, também dá para usar. Uma coisa que às vezes assim, tem um pessoal que fez escola agrícola, né, alguma escola técnica aí, quando era novo e tinha alguma atividade desempenhada lá com recolhimento, a gente também consegue enquadrar. Mas, infelizmente, essa questão da pontuação ela é uma realidade, ela é o que está aí hoje da reforma. Até a gente ter futuramente alguma mudança, né? Alguma mudança aí, alguma manifestação do judiciário no sentido de que essa reforma, de que essa emenda inconstitucional aí, essa emenda à Constituição, ela é prejudicial, ela é inconstitucional, teria que alterar alguns pontos aí, é o que a gente vai ter que seguir aí. Aquela declaração de dose da Senem que o senhor mencionou aí, ó, a Vânia está perguntando aqui, tem que pedir quando dá entrada na aposentadoria, já pode pedir? Olha, você pode pedir antes de dar a entrada, né? Você tem que pedir ali na véspera de dar a entrada, tá? Por quê? Porque ela demora uns 15 dias aí para vir, para você receber. Então, o ideal é que você peça um pouco antes, tá? Aí a gente sempre coloca esse histórico de doses com os PPPs, certo? Aí a gente verifica direitinho os PPPs, se precisa fazer alguma retificação, alguma alteração, alguma coisa, e a gente orienta a sempre estar direitinho ali para poder minimizar a chance do INSS não deferir a aposentadoria. Mas uma coisa eu digo para vocês, o INSS, 99% dos casos, ele indefere. Faz muito tempo, olha, para não dizer que eu não tive nenhuma, eu acho que foram 2 ações aqui que nós acompanhamos, não foram ações, foram 2 processos administrativos, né? Eu estou no sindicato, como advogado do sindicato desde 2012, 11, 12, foram 2 só que nós conseguimos administrativamente, mas eram casos assim incontestáveis também. A documentação, a exposição, os PPPs, eles eram assim fantásticos, dificilmente a gente vê. E o profissional também já tinha mais idade, muito tempo atuando na radiologia. O Mendes, ele tem 25 anos na radiologia e só tem 52 anos. Ele tem 9 anos para trás, em outro lugar. Isso. Deixa eu perguntar, você completou esses 25 anos na radiologia agora ou completou já há algum tempo? Porque é o seguinte,
Todos aqueles que completaram 25 anos, não dei entrada na minha aposentadoria ainda. Mas em 2019, antes de novembro, eu completei 25 anos de radiologia. Mas não dei entrada na aposentadoria por algum motivo, tá? Porque eu estava trabalhando, não queria dar entrada naquele momento. Eu tenho direito adquirido à regra antiga, tá? Então, assim, se antes da entrada em vigor da reforma previdenciária você tinha 25 anos, tinha acabado de completar 25 anos, você vai ter direito aí à regra antiga, tá? Eu vou aproveitar também para falar um questionamento que eu tenho muito dos técnicos, assim, porque tem muitos técnicos que são funcionários públicos, atuam como servidores públicos e também atuam na rede privada, né? Esses profissionais têm que ter muita atenção. Por quê? Antes da reforma, como que acontecia a aposentadoria especial do servidor público? Eu utilizava a súmula 33 do STF, tá? Essa súmula ela determinava a aplicação das regras de concessão, tá? Que seriam os 25 anos do regime geral da Previdência, ok? Aí sim. Então eu consegui os mesmos requisitos. Tinha 25 anos lá, né? Como servidor conseguia aposentar. Lembrando que algumas prefeituras, tá? Alguns servidores públicos municipais, certo? Eu tenho, e o Estado, tá? Eu tenho regime próprio para aposentadoria especial, então eu tinha uma regra própria. Por quê? Porque o servidor público ele não aposenta pelo INSS, salvo do servidor público que é CLT, tá? Que é um empregado público. Apesar de ter ingressado como concurso público, ele também é regido pelas regras da CLT e tem os seus recolhimentos ali para a Previdência, né, para o INSS, recebe FGTS, então só o ingresso dele que foi através de concurso. Ele tem alguns direitos, como estabilidade, né, alguns benefícios, como alguns adicionais próprios àquela autarquia, àquela empresa pública que ele atua, tá bom? Não vou falar um pouco dele, não, porque no caso dele acaba entrando a regra do INSS mesmo, não há necessidade de muitas discussões, tá? Agora, com relação àquele que é estatutário, que é servidor público, que trabalha num hospital federal, por exemplo, que não tinha, esse eu tenho certeza, não tinha lei, tá? Aplicava-se a súmula do STF e eu aplicava os requisitos, ou seja, 25 anos de tempo de contribuição, aposentado especial, certo? Aí o que acontece? Vamos lá. Com a reforma, eu trouxe regras específicas na reforma para a aposentadoria do servidor público e foi equiparada. Então, as mesmas regras para o serviço público, tá? Para a aposentadoria, são as regras do regime geral. A única diferença é que ele vai receber da onde? Ele vai receber do seu órgão pagador, né? Porque aí, no caso do servidor público, eu tenho uma caixa de previdência, né? Que é a caixa de previdência pública, e não INSS. Mas as regras são as mesmas. Aí, esses dias eu recebi um e-mail, até foi encaminhado para mim pelo jurídico, né? De uma técnica, justamente questionando isso, porque antigamente eu podia aposentar, né? Seguindo essa súmula 33, aposentadoria especial, como servidor público e continuava trabalhando no regime geral, né, em clínicas e tal, mesmo estando aposentado especial no regime público. Certo? Por quê? Porque existia uma discussão com relação a eu ter ou não que parar de atuar, certo? Porque o objetivo da aposentadoria especial é justamente isso, por você ter menos tempo para se aposentar, né, ao invés dos 35 anos do tempo de contribuição, você ter 25 anos, mas eu não posso continuar atuando, que é justamente a questão da proteção à saúde. Eles colocaram a idade, né? Então ficou um negócio assim meio contraditório. Se você quer que eu proteja a minha saúde, colocando menos tempo de contribuição, mas você impõe mais idade. A intenção do governo foi justamente essa, né? É retardar o tempo para solicitação da aposentadoria especial, porque a aposentadoria especial,
poderia aposentar mais novo, então ela era extremamente custosa para o INSS. Por quê? Eu com 40 anos, 45 anos ali, com 25 anos de tempo de contribuição, eu aposentava. Se eu tive a sorte de ter 2 vínculos durante esses 25 anos aí, a aposentadoria era quase sempre no teto do INSS. E eu me aposentava com 45 anos, quer dizer, novo ainda, né? Então, me aposentava muito novo. Eu tinha muito tempo aí para continuar. Muitas vezes mudava de profissão, né? Fazia um outro curso ligado à área da saúde, ia dar aula, ia fazer outra coisa e continuava produtivo. Então, é muito novo e muito produtivo ainda, né? No ápice da idade produtiva. Então, assim, fica para o INSS muito custoso. Por isso que ele colocou a idade, né? Para tentar fazer esse... Aí é um jogo de números do INSS, né? Do governo, vamos dizer assim, não do INSS, do governo. Porque ao impor a regra também da idade, o que eu faço? Eu forço aquele cara a parar de atuar na radiologia quando ele completa 25 anos. Então ele vai fazer qualquer outra coisa da vida dele, esperar dar os 60 anos para ele ter uma aposentadoria por idade, certo? Ou vai trabalhando em uma outra área até ele somar na pontuação ali 86. Então eu faço um giro de profissionais dentro da, sabe? Mas esse é um raciocínio muito torto, ele não é lógico, ele não funciona. Nem todo mundo tem outra área. Não, ele não funciona. Ele não é um raciocínio que comporta assim. Ele é muito ilógico, porque isso não acontece na prática, né? Você impor assim essa questão da idade é muito longo, né? Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Ele tem 18 anos trabalhados. Como é que fica a reforma para ele? Então, se ele tem 18 anos trabalhados na radiologia, certo? Ele vai entrar, ele começou a atuar quando? Ele começou a atuar antes da reforma, certo? Então, ele começou a atuar aí, hoje, em 2022, se ele tem 18 anos, já faz um tempo. Sim. Então, ele vai entrar na regra de transição. Ele vai ter que ter 25, para ter direito à regra de transição, tem que ter no mínimo 25 anos, tá? Para eu poder solicitar a aposentadoria especial. Se eu tenho 18 anos hoje, vamos supor, um técnico que começou a trabalhar tardiamente, vamos dizer assim, que tem hoje 18 anos e completou 60 anos. Eu tenho 60 anos e tenho 18 anos de radiologia, que era uma aposentadoria especial para mim. Pode, né? Não pode, porque ele tem que ter 25 anos. Então, o que acontece? Você tem 18 anos, então o que vai acontecer? Você vai ter que trabalhar até os 25 anos. Se você falou para mim aqui só o seu tempo de contribuição. Se quando você fizer daqui a 5 anos, 5 não, são 7 anos. Quando daqui a 7 anos, se você completar 60 anos e você, ou menos até, dependendo se você tiver outras atuações ali, mas vamos lá. Quando você completar 25 anos, você somar a sua idade, mais os 25 anos de radiologia, mais o tempo que você tem de carteira. Se tudo isso der 86, você vai se aposentar. Se isso acontecer daqui a 7 anos, você vai aposentar daqui a 7 anos. Certo? Se não, só quando você adquirir os 86 pontos. Então, tenho 18 anos hoje. Regra de transição. Quando você adquirir 25 anos, vamos lá somar os 25 anos, mais a sua idade, mais as contribuições de tempo comum em atividades não expostas à radiologia, não expostas a agente nocivo. Se somar tudo isso, der 86, beleza, você aposenta. Se você tem 18 anos de radiologia, mas tem um outro tempo lá que estava exposto, trabalhou como eletricista, eletricitário, Perguntando aqui, tempo de fora. Se você tem um tempo fora da radiologia, mas trabalhou como enfermeiro, exposto a agente biológico, certo? Se você trabalhou em qualquer outro setor que esteja exposto a um agente nocivo, físico, químico, tá, ou biológico, o que aconteceu? Você pode somar esse tempo também ele não deixa de ser especial, certo? Não precisa ser só radiologia. Pensa assim, todo período exposto a um agente nocivo, tá? No caso, quando o técnico ele
pede aposentadoria, ele recebe os 40% de fundo de garantia? A partir do momento que se Então, aposenta ou não? vamos lá. Essas questões com relação a pedido de aposentadoria, 40%, isso aí nós estamos entrando no quê? Nós estamos entrando em verbas rescisórias, em rescisão do contrato de trabalho. Não é aposentadoria. É motivo para rescisão do contrato de trabalho. Tá? Para não dar muita confusão para vocês, eu não vou tratar disso agora. Ótimo. Tá, gente? Por que eu não vou tratar disso agora? Porque senão nós vamos fugir muito do tema. Por quê? Porque nós temos não só a questão do FGTS, do que você tem direito, como a gente tem o seguinte, me aposentei. E como que fica? E eu continuei trabalhando. E as minhas contribuições? Eu vou continuar contribuindo para o INSS, mas eu vou estar aposentado, eu não vou ter outra aposentadoria. Como é que eu faço para deixar de contribuir para o INSS? Como é que fica a minha qualidade de segurado? Então, assim, nós temos muitas coisas ali que eu gostaria de tratar em lives próprias, tá? Essa questão, principalmente essa questão dos 40%, certo? Porque hoje a gente tem umas formas de rescisão, que é a rescisão por acordo, a aposentadoria. Se ela é uma aposentadoria por tempo de contribuição, eu não sou obrigado a deixar meu emprego, eu não tenho que pedir demissão, tá? Agora, se é uma aposentadoria especial, eu não posso continuar atuando na radiologia, certo? Não posso continuar. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, certo? Quem se aposenta no público pode continuar trabalhando no privado? Vamos lá. O público, eu vou ter duas questões. Eu vou ter a questão do aposentado público, regime próprio, certo? Antes da reforma. Eu tenho o aposentado regime próprio depois da reforma, certo? E eu tenho o aposentado que seja servidor público, que é CLT. Esse não tem choro. Se ele aposentou, ele aposenta uma vez só pelo INSS, tá? Agora, se eu sou um servidor público municipal e me aposentei, e no o meu município ele tem regras próprias para aposentadoria. No estatuto lá, na lei orgânica municipal, quando eu trato dos funcionários do plano de carreira, tudo, ele fala de aposentadoria, ele fala de aposentadoria especial, quanto tempo, quais são os requisitos e tal. E lá não existe vedação a continuar atuando no regime próprio, não tem problema. Eu posso continuar trabalhando. Eu entendo dessa forma. Existem advogados que estendem ao contrário? Sim. Se você perguntar para o procurador do município ou para o procurador do INSS, ele vai falar para você que não. Tá? Mas eu entendo que não existe vedação nenhuma nesse ponto. Certo? Se você entender, se eu for um servidor público, certo? Que ainda não me aposentei, pós-reforma. A reforma, ela equiparou. Então, as regras são todas as regras, certo? O ente pagador é o governo, não é o INSS. Tá? Então, a sua receita, a sua aposentadoria, ela vai vir de outra fonte. Ok? E aí, com essa mudança da regra, já existe um entendimento de que não poderia continuar trabalhando, porque eu estou trazendo todas as regras do regime geral para cá. E uma das regras da aposentadoria especial é que após ela concedida, eu tenho que parar de atuar. Tá joia? Então, já existe aí essa questão que ela tem que ser muito bem observada. Eu ainda não vi nenhuma aposentadoria especial de servidor que viesse uma determinação para ele parar de trabalhar no regime privado, tá? Eu tenho algumas aposentadorias aqui que o sindicato conseguiu para os técnicos, que a gente, através da atuação do departamento jurídico, nós conseguimos a aposentadoria desses profissionais técnicos junto ao governo municipal de algumas cidades, tá? Aí eu tenho Jacareí, eu tenho também, se não me engano, Mauá, tá? Guarulhos. Então, assim, nós temos algumas localidades que nós conseguimos a aposentadoria. Ele foi aposentado especial, tivemos que ultrapassar, pedir a aplicação da súmula, e ele continuou, esses profissionais continuaram trabalhando no regime privado, tá?
Aí, o que que acontece? Eu vou pedir para os técnicos que têm essa dúvida, que trabalham em mais de um regime, né, servidor público, também no privado, tem mais de um vínculo, para que encaminhem as suas questões, porque aí o ideal é que a gente analise cada caso em concreto, certo? Cada caso concreto. Por quê? Porque pode ser que o tempo que você tem ali no regime público, eu possa transferir alguma coisa para o INSS, eu consigo aposentadoria para você, tanto público, quanto depois some esse tempo para uma aposentadoria via INSS, você tenha duas aposentadorias, que eu não vejo problema em você ter duas aposentadorias, tá? E aí a gente tem que tomar esse cuidado, certo? Tá bom, daqui a pouco a gente fecha. A gente precisa só ter esse cuidado, analisar com muita cautela. Eu já vi muito servidor público aí, muito técnico de radiologia, que também trabalha no regime privado, pedindo a transferência desse tempo para o regime geral, certo? Então, pedindo essa transferência desse tempo lá para o regime geral, para se aposentar, para ter uma aposentadoria ali pelo INSS e depois ficando no prejuízo. Porque aí depois ele não consegue mais aposentar no regime público, né? E aí ele vai ficar só com aquela aposentadoria por tempo de contribuição do regime geral. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Analisar cada caso com muita cautela. Essa reforma previdenciária, ela veio o quê? Ela veio trazer também para a gente um trabalho maior. Estou falando para a gente, assim, o profissional que trabalha com o processo de aposentadoria, o advogado que trabalha, porque ele vai ter que analisar cada caso. Então, de repente, a situação do Passinho aqui, que é diretor, que é servidor público, ela seja parecida com muitos de vocês, né? Mas na análise do caso concreto, ela é totalmente diferente. Como que eu vou utilizar o tempo dele, como que vai ser gerido esse tempo dele, a realidade profissional dele é bem diferente. Quando que ele ingressou no serviço público, quando que ele ingressou no regime de previdência, as contribuições dele, como que elas foram realizadas ali, aí a gente tem que fazer uma análise do que isso. Muitas empresas deixam de recolher INSS ou recolhem de uma forma equivocada, né? Então, assim, aí a gente tem que fazer um trabalho, assim, bem específico para cada pessoa. Tá bom? Só para finalizar, tá? Que a gente já está terminando, também houve mudança nessa reforma com relação ao valor da aposentadoria especial, tá? Antigamente, eu aposentava com 100%, eu pegava 80% das maiores contribuições, né, de 94 para cá. Agora mudou o cálculo, tá? Então, eu pego 100% das contribuições, 94 para cá. Eu tenho um fator ali que eles vão considerar 62%, se não me engano, 60%, e mais 2% a cada ano trabalhado. Então, assim, é um cálculo meio chatinho de fazer, tá? E, como sempre, valor para aposentadoria, esse negócio de valor de contribuição, valor de aposentadoria, sempre dá muita discussão e a gente vai ter que trabalhar com exemplos práticos. Eu estou conversando com o Passinho aqui, de repente a gente faça uma próxima live para complementar essa, até com essas perguntas aí, a gente vai estar respondendo essas perguntas. Eu quero ver se semana que vem é carnaval, né? Eu quero ver se até o final da semana que vem, gente, eu vou pedir para vocês, para a gente estar respondendo todas essas perguntas, tá? Acrescentando algumas informações, tá? E vamos disponibilizar isso no site do sindicato, certo? Ali eu já falei com o departamento de imprensa, com o Norton, a gente vai disponibilizar todas essas respostas lá. As perguntas, inclusive aí, como são muitas perguntas, eu vou colocar, nós não vamos colocar nome, nada, só nós vamos transcrever a pergunta, né, Passinho? E colocar a resposta ali, com exemplos práticos, uma coisa assim bem legal para vocês, certo? Tem mais algumas ferramentas aí que o sindicato provavelmente vai inaugurar aí, até a gente está com algumas novidades aí para o mês de março, né? Fazer dessa live aí uma constante, né? Assim, para a gente sempre se aproximar da categoria, né? Esse é o nosso alvo, né? Porque, infelizmente, com a reforma trabalhista, o sindicato ele sofreu muito.
principalmente em contribuição, em arrecadação. Então, assim, hoje o sindicato, né, o sindicato contava com 5 subsedes, nas principais a gente teve que readequar, fechar algumas, e de repente essa questão da live aí, a gente consegue esses canais assim de informática atingir profissionais, né, de outras regiões aí mais distantes, né, e tá para eles estarem conhecendo a atuação do sindicato, do departamento jurídico, né. Eu quero ver se agora se a gente intensifica mais essa questão das aposentadorias. Tem sido uma crescente, né. Antes da pandemia, ali no começo de 2019, quando a gente já sabia dessa reforma previdenciária, houve um boom aqui no sindicato. Então, a gente teve muitos profissionais que buscaram o sindicato, querendo dar entrada na aposentadoria, querendo fazer contagem, com medo, né, com medo aí de não conseguir se aposentar. Então, nós tivemos aí muito trabalho e conseguimos a aposentadoria de muitos técnicos, muitos. Hoje mesmo eu estava atendendo um técnico que nós conseguimos a aposentadoria dele. Recentemente também nós conseguimos uma aposentadoria especial pela regra antiga. Ela foi dando entrada na aposentadoria após a reforma. O INSS não concedeu a aposentadoria. Nós ingressamos com a ação judicial dizendo que ele tinha direito adquirido. O juiz, na primeira instância, não deu a aposentadoria também. E nós recorremos, né, buscamos aí no tribunal, fiz sustentação oral, expliquei tudo lá, como que funciona, inclusive essa questão da radiação ionizante, né. Nós já tivemos alguns eventos, né, Passinho, audiência pública e tal, há um tempo atrás, onde a gente debatia muito essa questão da radiação ionizante, né, com a presença de físicos e tal. Então, assim, e a gente conseguiu no tribunal a concessão da aposentadoria especial para ele integral, tá? Com os atrasados e tudo. Então foi perfeito, assim, né? E a gente tem conseguido esse entendimento do tribunal com relação à radiação ionizante, com relação à ineficácia dos EPIs aí, que eles realmente não impedem por completo a radiação, né? Até um dado curioso aqui que eu vou passar para vocês, quando a gente fala de hospital federal, a gente ainda tem um outro adicional, que é o de irradiação, né? Tem uma lei própria, é bem interessante, porque é servidor público federal. Fora o adicional de insalubridade, né, com os 40%, ele ainda recebe 4% de adicional de irradiação, por estar num ambiente que tem radiação. Né? Entendeu? Então, isso é bem legal também. Mas, vamos lá, eu agradeço muito a oportunidade, espero ter aí acrescentado alguma coisa para vocês. O departamento jurídico do sindicato está de portas abertas para todos os profissionais. Tá? Nós pedimos que mandem e-mails para a gente com as dúvidas e tal. Às vezes, por telefone, nós não conseguimos atender a todos, porque a gente tem um atendimento presencial aqui, os plantões de atendimento, né? Então, muitas vezes a gente não consegue atender o telefone, porque a gente está com o técnico aqui pessoalmente, nós temos as ações também, né? A atuação dos advogados aí, em audiência e tal, e complica um pouco. Mas mandando e-mail, a gente sempre está respondendo, tá? Às vezes com 48 horas aí a gente responde, tá? E venham visitar o sindicato, nós estamos aqui esperando todos aí, né? Isso aí, doutor. Tá joia? Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Assim. Pessoal, peço desculpa, tá? A gente teve alguns probleminhas aí técnicos, tá? Mas tem muita dúvida. Gostei da participação de todo mundo, a Cris, a Natália, Tiago, o Jorge também, a Valéria, tá aqui, ó, Calazans, Adriel. Muito obrigado pela participação. Que seja de experiência para nós. Vamos continuar, que nem a Cris falou aqui, ó, tem que ter mais, vai ter mais. Estamos pretendendo ter um canal no YouTube, né, para ficar melhor. E se tiver mais dúvidas, por favor, manda para o jurídico@sintares.com.br ou para presidência@sintares.com.br ou para diretoria@sintares.com.br, que nós estamos prontos para atender, tá bom? E sindicalize para a gente ser mais forte, tá bom? Boa tarde a todos, muito obrigado.
Fechou.